Capítulo 3. Modo descoberta e a necessidade de risco no brincar. Nas últimas décadas, os Estados Unidos e outros países ocidentais fizeram duas escolhas contraditórias em relação à segurança das crianças, ambas erradas. Decidimos que o mundo real apresentava tantos perigos que as crianças não deviam explorá-los sem a supervisão de um adulto, embora os riscos em decorrência de crimes, violência, motoristas bêbados e da maior parte de outras fontes viessem despecando desde os anos 90. Ao mesmo tempo, imaginar e exigir formas de protegê-las na internet parecia ser trabalhoso demais. Por isso, as deixamos vagar livres na terra de ninguém do mundo virtual, repletos de ameaças. Para dar um exemplo da nossa miopia, muitos pais morrem de medo de que seus filhos sejam vítimas de predadores sexuais. No entanto, esses criminosos hoje passam a maior parte do tempo no mundo virtual, porque a internet torna muito mais fácil se comunicar com crianças e encontrar e compartilhar vídeos sexuais e violentos envolvendo menores de idade. Citando um artigo de 2019 do New York Times, as empresas de tecnologia estão relatando um boom nas fotos e vídeos online de crianças sofrendo abuso sexual. Um recorde de 45 milhões de imagens ilegais foi denunciado apenas no ano passado, expondo um sistema prestes a ruir, incapaz de acompanhar os infratores. Mais recentemente, em 2023, o Wall Street Journal publicou uma denúncia que mostrava como o Instagram conecta pedófilos e o conduz a vendedores de conteúdo por meio de sistemas de recomendação especializados em relacionar pessoas que compartilham interesse em determinado nicho. O brincar não supervisionado ao ar livre ensina as crianças a lidar com uma série de riscos e desafios. Desenvolver habilidades físicas, psicológicas e sociais deixa a criança confiante de que pode encarar novas situações, o que funciona como uma vacina contra a ansiedade. Neste capítulo, demonstro que uma infância humana saudável, com muita autonomia e brincar não supervisionado no mundo real, prepara o cérebro das crianças para operar no modo descoberta, com um sistema de apego bem desenvolvido e a habilidade de lidar com os riscos do dia a dia. De modo inverso, quando sob pressão social, os pais adotam o modelo moderno de superproteção dos filhos. O cérebro das crianças acaba operando no modo defesa, com menos apego seguro e com a habilidade reduzida de avaliar e encarar riscos. Explico o que esses termos significam porque o modo descoberta é uma das chaves para ajudar a geração ansiosa. Modo descoberta versus modo defesa. Os ambientes que moldaram a evolução hominídea ao longo dos últimos milhões de anos eram extremamente variáveis, com períodos de segurança e abundância se alterando com temporadas de escassez, perigo, seca e fome. Nossos ancestrais precisavam de adaptações psicológicas que os ajudassem a sobreviver em ambos os cenários. Essa alternância de ambientes moldou e redefiniu redes cerebrais mais antigas em dois sistemas especializados para cada uma dessas situações. O sistema de ativação comportamental é acionado quando são detectadas oportunidades, como dopar de repente com uma árvore lotada de cerejas maduras quando você e seu grupo estão com fome. O corpo é inundado de emoções positivas e entusiasmo, a boca pode começar a salivar e todos se preparam para agir. Darei a esse sistema um nome mais intuitivo: é o modo descoberta. Já o sistema de inibição comportamental é acionado quando se detectam ameaças, como o rugido de um leopardo quando você está colhendo cerejas. Todos param o que estão fazendo. A fome passa conforme o corpo recebe uma descarga de hormônios de estresse e seu pensamento se volta exclusivamente para identificar a ameaça e encontrar maneiras de escapar. Vou me referir a esse sistema como modo defesa. Pessoas com ansiedade crônica vivem com esse modo ativado. Juntos, os dois sistemas compõem um mecanismo de adaptação rápida a condições em transformação, como um transtorno e o termostato, que pode ativar tanto o aquecedor quanto o ar-condicionado conforme a temperatura oscila. Entre as espécies, o modo de operação padrão do sistema geral depende do histórico evolutivo do animal e do ambiente esperado. Animais que evoluíram com baixo risco diário de morte repentina muitas vezes parecem serenos e confiantes.
não tem problemas em se aproximar dos humanos. Seu modo padrão é o modo descoberta, embora possam acionar o modo defesa quando atacados. Por outro lado, animais como coelhos e cervos, que evoluíram na presença constante de predadores, são arredios, logo saem correndo. Seu modo padrão é o modo defesa, mas se percebem que o ambiente é incomumente seguro, passam a modo descoberta devagar e com hesitação. Nos humanos e em outros mamíferos altamente sociáveis, como cachorros, o padrão contribui em muito para a personalidade individual. Pessoas que vivem no modo descoberta são mais felizes, mais sociáveis e mais abertas a novas experiências. De modo inverso, pessoas que vivem no modo defesa são mais defensivas e ansiosas e vivenciam raros momentos de segurança percebida. Elas tendem a ver situações, pessoas e ideias novas como ameaças em potencial, mas que como oportunidades. Essa cautela crônica foi adaptativa em alguns ambientes seguros e talvez ainda seja para crianças criadas em ambientes instáveis e violentos. No entanto, manter-se no modo defesa é um obstáculo à aprendizagem e ao crescimento nos ambientes fisicamente seguros que cercam a maioria das crianças dos países desenvolvidos de hoje. O modo descoberta promove a aprendizagem e o crescimento. Se quisermos ajudar os jovens a se desenvolver em casa, na escola e no trabalho, deixá-los no modo descoberta talvez seja a maior contribuição que podemos fazer. Assim que chegou aos campi, a geração Z lotou os centros de atendimento psicológico. A cultura exuberante dos milênios operando no modo descoberta cedeu espaço à cultura muito mais ansiosa da geração Z, operando no modo defesa. Livros, palavras, palestras e ideias em que em 2010 causavam pouca ou nenhuma controvérsia, em 2015 eram vistos como prejudiciais, perigosos ou traumatizantes. Os alojamentos universitários americanos não são perfeitos, porém, estão sempre os ambientes mais seguros, receptivos e inclusivos criados para jovens adultos. No entanto, a cultura dos campi mudou por volta de 2015, não apenas nas universidades americanas, mas também nas britânicas e canadenses. No restante deste capítulo, mostrarei como a infância baseada no brincar é o modo como a natureza configura nosso cérebro a tender para o modo descoberta, e como a infância baseada no celular direcionou uma geração de crianças para o modo defesa. No fim dos anos 80, um experimento grandioso foi lançado no deserto do Arizona. O Biosfera 2, e ainda é, a maior tentativa de construir um ecossistema artificial fechado como pelúdio para que, um dia, se construam ecossistemas autossustentáveis no espaço sideral. O Biosfera 2 foi projetado para atender 8 pessoas que tentariam passar vários anos vivendo ali. Tudo, o oxigênio que respiravam, a água que bebiam e a comida que comiam, deveria ser gerado lá dentro. O objetivo nunca foi atingido. A complexidade tanto das interações biológicas entre espécies como das interações sociais entre humanos se revelou inadministrável. Porém, os múltiplos fracassos ensinaram bastante coisa. Por exemplo, muitas das árvores plantadas para criar um ecossistema de floresta tropical crescem rapidamente, mas caíram antes de atingir a maturidade. Não havia sido levado em conta que árvores precisam de vento para crescer de maneira apropriada. O vento faz a árvore se curvar, puxando as raízes do lado do qual ela sopra e comprimindo a madeira ao lado oposto. Em resposta, o ecossistema de raízes se expande para fornecer uma âncora mais firme onde necessário e as células compridas do tronco alteram sua estrutura de modo a se tornar mais fortes e firmes. Essa estrutura celular alterada é chamada de maneira de reação. Árvores que, em seus estágios iniciais, são expostas a ventos fortes, são capazes de suportar ventos ainda mais fortes quando totalmente crescidas. De modo inverso, árvores criadas numa estufa protegida às vezes não suportam o próprio peso e caem antes de atingir a maturidade. A madeira de reação é uma metáfora perfeita para o caso das crianças, que também precisam ser alvo de fatores de estresse para se tornar adultos fortes. As árvores do biosfera ilustram o conceito de antifragilidade, termo cunhado por Nassim Nicholas, meu colega na NYU, em seu livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, de 2012.
Taleb notou que algumas coisas, como taças de vinho, são frágeis. Projetamos coisas frágeis de choques e ameaças porque sabemos que elas não suportariam a menor intempérie. No caso das taças, serem derrubadas na mesa. Outras coisas são resilientes, como um copo de plástico, que é capaz de suportar isso. No entanto, objetos resilientes não melhoram depois de serem derrubados, eles apenas não pioram. Ele cunhou o termo antifrágil para descrever coisas que precisam ser derrubadas de tempos em tempos para se tornarem mais fortes. Embora eu esteja falando de coisas, há poucos objetos inanimados antifrágeis. Na verdade, a antifragilidade é uma propriedade comum a sistemas completos que foram projetados para funcionar como um mundo imprevisível. O sistema imunológico é um sistema mais antifrágil que há, porque exige exposição precoce à sujeira, parasitas e bactérias para se desenvolver na infância. Pais que tentam criar seus filhos em uma bolha de limpeza, na verdade, os prejudicam, impedindo o desenvolvimento de seu sistema imunológico antifrágil. A dinâmica é a mesma em relação ao que vem sendo chamado de sistema imunológico psicológico, a capacidade de uma criança de lidar, processar e superar frustrações, acidentes menores, provocações, exclusão, injustiças percebidas e conflitos normais sem passar horas ou dias se remoendo por dentro. É impossível viver com outros humanos sem conflitos e privações. Como os estoicos e budistas nos ensinaram muito tempo atrás, a felicidade não pode ser atingida eliminando todos os gatilhos da vida. Ela vem de aprender a evitar que eventos externos a seu poder desencadeiam emoções negativas em nós. Na verdade, o melhor livro de criação dos filhos que minha esposa e eu lemos quando as crianças eram pequenas nos incentivou a buscar oportunidade de frustrá-las diariamente, expondo e reforçando as contingências da vida. Se quiser ver Teletubbies, precisa guardar seus brinquedos primeiro. Se continuar fazendo isso, vai ter que parar de brincar. Sim, sua irmã tem uma coisa que você não tem. Isso às vezes acontece. Apesar das boas intenções, pais que tentam criar seus filhos numa bolha de satisfação, protegidos de frustração, consequências e emoções negativas, talvez os estejam prejudicando. Dessa maneira, eles podem estar impedindo o desenvolvimento de habilidades, autocontrole, tolerância à frustração e autogerenciamento emocional. Vários estudos apontaram que esse mimo ou superproteção e superenvolvimento está correlacionado a transtornos de ansiedade e baixa autoeficácia posteriores, além de dificuldades de adaptação na universidade. Crianças são intrinsecamente antifrágeis, motivos pelo qual as superprotegidas têm maior probabilidade de se tornar adolescentes impactados com modo defesa. Nesse modo, suas chances de aprender são menores. Eles têm menos amigos próximos, são mais ansiosos e sofrem mais com conversas e conflitos comuns. A antifragilidade é chave para resolver muitos quebra-cabeças relacionados ao desenvolvimento humano. Por exemplo, por que as crianças incluem riscos em suas brincadeiras? Porque assim que domina uma habilidade, como descer uma leve rampa de skate, a criança passa uma rampa mais íngreme, depois uma escada, depois talvez um corrimão. Porque crianças escolhem atividades em que a possibilidade de se machucar é praticamente garantida e as repetem. A resposta é conhecida dos pesquisadores da área de algum tempo. Pesquisadores noruegueses escreveram em 2010 que experiências excitantes têm efeitos antibióticos. Eles partem de um fato intrigante há muito conhecido na psicologia clínica. A maior parte das fobias diz respeito a alguns animais ou situações que quase não matam ninguém, como cobras, lugares fechados, escuro, falar em público e altura. De modo inverso, pouquíssimas pessoas desenvolvem fobias a coisas que de fato matam hoje, como carros, opioides, facas, armas e fast food. Além disso, fobias em adultos raramente estão relacionadas a uma experiência negativa na infância. Na verdade, crianças que caem de árvores muitas vezes se tornam os adultos com menos medo de subir em árvores. Podemos resolver esse quebra-cabeça pelo ponto de vista evolutivo. As fobias comuns evoluíram ao longo de milhões de anos de vida como caçadores-coletores
e algumas, inclusive, são compartilhadas por outros primatas. Temos uma prontidão evolutiva a prestar atenção em algumas coisas, como cobras, e logo ficamos com medo depois de uma única experiência ruim, ou de ver outras pessoas do grupo com medo de cobras. No entanto, conforme a criança se expõe e adquire experiência e domínio, o medo em geral diminui. À medida que as crianças se tornam mais competentes, também ficam mais intrigadas com algumas coisas que antes as assustavam. Elas podem abordá-las, recorrer a adultos e crianças mais velhas atrás de orientação, aprender a distinguir situações perigosas de situações menos perigosas, e uma hora acabam perdendo o medo. Nesse processo, o sentimento se transforma em emoção e triunfo. É possível ver uma transição no rosto de uma criança pequena quando ela estende a mão para tocar uma minhoca debaixo de uma pedra que você levantou em um passeio ao ar livre. A mistura de medo e fascinação que leva a um gritinho de encanto, a aversão quando a criança recolhe o dedo rindo. Ela conseguiu. Da próxima vez que vir uma minhoca, não vai ter medo algum. Enquanto eu escrevia este capítulo, no outono de 2022, minha família adotou um filhote de cachorro. Vilma é um animal de porte pequeno e pesava apenas 3 quilos quando começamos a levá-la para passear nas calçadas movimentadas de Nova York. A princípio, Vilma tinha um medo visível de tudo, inclusive dos cachorros maiores com quem cruzávamos, chegando a ter dificuldade de relaxar para fazer o que precisava fazer na rua. Com o tempo, ela se acostumou com a rua e passei a deixá-la correr sem coleira com outros cachorros no parque logo cedo. A princípio, ela também teve medo, porém o enfrentou de uma maneira que me deixou com a impressão de que havia sido os noruegueses que tivessem a avaliado. Vilma se aproximava devagar de cachorros muito maiores, mas fugia em disparada quando eles davam um passo em sua direção. Às vezes corria para mim em busca de segurança, então sua configuração antifóbica entrava em ação. Sem desacelerar, ela contornava minhas pernas em alta velocidade e corria de novo na direção do cachorro maior, para mais uma brincadeira. Ela estava experimentando em busca do equilíbrio entre alegria e medo para o qual estava pronta no momento. Alternando-se repetidamente entre o modo descoberta e o modo defesa, ela aprendeu a avaliar as intenções de outros cachorros e desenvolveu habilidades de participar de brincadeiras brutas e alegres, mesmo que às vezes acabasse caindo em meio à confusão de patas e rabos. Crianças e filhotes procuram emoções fortes, sentem necessidades delas e precisam delas para superar seus medos de infância e configurar seu cérebro com o modo descoberta como padrão. Crianças precisam brincar no balanço e depois descer dele pulando. Precisam explorar florestas e ferrovelhos em busca de novidades e aventuras. Precisam gritar com os amigos enquanto assistem a um filme de terror ou andam na montanha russa. No processo, desenvolve várias habilidades, incluindo a capacidade de avaliar riscos sozinhas, agir da maneira apropriada quando deparam com eles e aprender que, mesmo que as coisas deem errado e mesmo que elas se machuquem, em geral são capazes de lidar com a situação sem precisar chamar um adulto. Os noruegueses defendem a brincadeira arriscada como formas de brincar excitantes e emocionantes que envolvem risco de sofrimento físico. Segundo os pesquisadores, esse tipo de brincadeira em geral ocorre em ambientes abertos durante o brincar livre e não em atividades organizadas pelos adultos. As crianças escolhem se envolver em atividades que muitas vezes levam a ferimentos leves, como arranhões e hematomas. Os noruegueses analisaram os tipos de risco que as crianças buscam quando os adultos lhe dão liberdade e encontraram 6: altura, alta velocidade, ferramentas perigosas, brincadeiras de mão e desaparecer. Esses são os principais tipos de emoções fortes de que as crianças precisam, e elas são capazes de encontrá-las sozinhas, a menos que os adultos as impeçam, como fizemos nos anos 90. Videogames e jogos online não oferecem nenhum desses riscos, ainda que jogos como Fortnite mostrem avatares fazendo tudo isso. Somos criaturas corporificadas. As crianças precisam aprender a administrar seu corpo no mundo físico antes de começar a passar horas no mundo virtual. É possível ver as crianças buscando risco e emoções fortes juntas em muitas fotos tiradas em parquinhos dos anos 80. Algumas delas, como a figura 3.4, mostram parquinhos claramente perigosos demais. Se as crianças caíssem daquela altura,
poderiam se ferir gravemente e talvez até quebrar o pescoço. Todos os pesquisadores do brincar nos ajudam a ver que as crianças antifrágeis precisam brincar com algum risco envolvido para desenvolver habilidades e superar ansiedades da infância. Como Vilma, minha cachorra, as crianças são as únicas que podem reajustar o nível de risco para o qual estão prontas a cada momento, enquanto afinam seu cérebro expectante de experiência. Como árvores jovens expostas ao vento, crianças expostas de maneira rotineira a pequenos riscos se tornarão adultos capazes de lidar com riscos muito maiores sem entrar em pânico. De maneira inversa, crianças criadas em estufas protegidas às vezes se veem incapacitadas pela ansiedade antes de atingir a maturidade. Com frequência me perguntam por que incentivo pais a serem mais vigilantes e restritivos em relação às atividades online dos filhos, quando há anos defendo que os pais precisam parar de supervisioná-los exageradamente e começar a lhes dar mais independência. A criança não pode se tornar antifrágil na internet também? Lá, elas não estão sujeitas a reveses, fatores de estresse e desafios? Vejo poucos indícios de que uma infância baseada no celular promova a antifragilidade. A infância humana evoluiu no mundo real e a mente das crianças espera os desafios do mundo real, que é corporificado, síncrono e de um para um ou de um para alguns, dentro de comunidades duradouras. Para o desenvolvimento físico, elas precisam brincar e correr riscos fisicamente. Disputas virtuais em um jogo online conferem pouco ou nenhum benefício físico. Para o desenvolvimento social, as crianças precisam aprender a arte de fazer amigos, que é corporificada. Amigos fazem coisas juntos, e enquanto crianças se tocam, abraçam e lutam. Os erros envolvem um custo baixo e podem ser retificados em tempo real. Mais que isso, há sinais corporificados claros dessa retificação, como um pedido de desculpa com a expressão facial apropriada. Um sorriso, um tapinha nas costas ou um aperto de mão deixam claro para todo mundo que está tudo bem, que ambas as partes estão prontas para seguir em frente e continuar brincando, que ambas estão desenvolvendo sua capacidade de reparar um relacionamento. Já quando transferem seus relacionamentos sociais para o mundo virtual, os jovens se tornam descorporificados, assíncronos e às vezes descartáveis. Erros mínimos podem implicar um custo alto. Em um mundo virtual, onde o conteúdo sobrevive para sempre e todos podem acessá-lo, erros podem ser recebidos com críticas agressivas das mais variadas pessoas, com as quais nem se tem o menor vínculo. Pedidos de desculpas costumam ser ridicularizados e os sinais de reinclusão podem ser vagos ou confusos. Em vez de adquirir experiência no mundo social, a criança muitas vezes fica com uma sensação de incompetência social, perde os status e ganha ansiedade em relação às interações futuras. É por isso que não me contradigo quando defendo que os pais devem supervisionar menos no mundo real e mais no mundo virtual, sobretudo adiando o acesso a ele. A infância evoluiu na Terra e a antifragilidade das crianças está ajustada às características terrenas. Pequenos erros promovem crescimento e de aprendizagem. No entanto, quando criamos crianças em Marte, há um descompasso entre as necessidades delas e o que o ambiente oferece. Se uma criança cai em Marte e o visor de seu capacete espacial racha, a morte é instantânea. Marte não perdoa e lá a vida exige um modo de defesa. É claro que o mundo online não é nem perto tão perigoso quanto Marte, mas em ambos, erros pequenos podem acarretar custos enormes. As crianças não evoluíram para lidar com a viralidade, o anonimato, a instabilidade e o possível linchamento público do mundo virtual. Até mesmo adultos têm dificuldades em lidar com isso. Nossos esforços protetores estão sendo mal direcionados. Deveríamos estar possibilitando às crianças mais treino no que precisam no mundo real e adiando sua entrada no mundo online, onde os benefícios são menores e as proteções quase não existem. Com que idade você passou a ter liberdade? Quantos anos tinha quando seus pais deixaram você ir a pé sem companhia até a casa de um amigo ou de uma amiga a uma distância de mais de 400 metros? Quando eles permitiram que você e seus amigos saíssem juntos para ir a um parque ou uma loja sem supervisão?
Fiz essa pergunta a dezenas de públicos e sempre me deparo com as mesmas diferenças geracionais encontradas. A perda rápida da autonomia na infância não foi, ao que parece, causada sobretudo pelo medo dos pais da concorrência para entrar nas melhores universidades. Esse medo pode ter contribuído para uma mudança de comportamento entre os americanos das classe média e alta, porém não explica por que pais no Canadá e na Inglaterra, países onde a preocupação com a entrada na universidade é muito menor, também promoveram simultaneamente as mesmas mudanças. Psicólogos e sociólogos identificaram muitos motivos que fizeram os pais restringir a autonomia das crianças nos anos 80 e 90, incluindo mudanças graduais na paisagem urbana, com as cidades se tornando cada vez mais centradas em carros e urbanizadas. Um fator relacionado é o declínio do senso de coesão social no fim do século XX, que por sua vez teve muitas causas. Quando as pessoas deixaram de conhecer seus vizinhos, elas não contavam mais com os outros adultos para ficar de olho em seus filhos quando eles iam para a rua. No entanto, talvez a mudança mais importante dos anos 80 tenha sido o medo crescente entre os pais de que tudo e todos eram uma ameaça para seus filhos. Em 2001, Frank, britânico, publicou um importante livro, Criança Paranoica: Por que ignorar os especialistas pode ser melhor para o seu filho? O livro inclui dezenas de histórias do Reino Unido que poderiam muito bem ter acontecido nos Estados Unidos de hoje, como a mãe que dirigiu horas atrás do ônibus escolar que levava seu filho em uma excursão só para se certificar de que o menino chegaria em segurança. O livro do autor é especialmente importante porque foi escrito por um sociólogo acadêmico e não por um especialista em paternidade. Ele analisa a mudança no comportamento dos pais como uma resposta às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas dos anos 80 e 90. Por exemplo, a ascensão da TV a cabo e sua capacidade de disseminar notícias que aterrorizam os pais, o aumento do número de mulheres trabalhando fora e o correspondente aumento de creches e contraturnos, e a influência crescente de especialistas na criação dos filhos, cujos conselhos, não raro, refletiam mais suas visões sociais e políticas que um consenso científico. Frank defende que um fator foi primordial para criar as condições para dar uma guinada nos anos 90 rumo à criação paranoica: o colapso da solidariedade entre os adultos. Como ele explica, em diferentes culturas e ao longo da história, mães e pais agiram com base na crença de que, se seus filhos se encrencassem, outros adultos, muitas vezes desconhecidos, os ajudariam. Em muitas sociedades, os adultos sentem que têm o dever de repreender os filhos de outras pessoas caso eles se comportem mal em público. No entanto, na Inglaterra e nos Estados Unidos, os anos 80 e 90 viram notícias seguidas sobre adultos abusando de crianças em creches e ligas esportivas, entre os escoteiros e a Igreja Católica. Alguns casos eram mesmo horrorosos e envolviam instituições que haviam acobertado o abuso infantil por décadas para evitar as repercussões negativas. Esses escândalos, reais e falsos, incentivaram o desenvolvimento de mecanismos mais eficazes de detecção e denúncia de abusadores, com o intuito de capturá-los e responsabilizar as instituições que os protegiam. O efeito colateral trágico, no entanto, foi uma sensação generalizada de que não se podia deixar crianças sozinhas com adultos. As crianças foram ensinadas a temer adultos desconhecidos, principalmente homens. De acordo com o Google Negre View, a primeira vez que o termo stranger danger, que relaciona desconhecidos a perigo, apareceu em livros de língua inglesa foi no início dos anos 80, e sua frequência se manteve até meados dos anos 90, quando disparou. Ao mesmo tempo, adultos internalizavam a mensagem de que deviam se manter longe dos filhos dos outros, sem falar com eles ou repreendê-los se estivesse se comportando mal, sem se envolver. No entanto, quando os adultos se afastam e deixam de ajudar os outros a criar seus filhos, os pais se veem sozinhos. Esse processo se torna mais difícil, envolve mais medo e exige mais tempo, principalmente para as mulheres, como vimos na figura 3.8. Frank fez uma importante observação do escopo do problema. A ideia de que a criação responsável implica a supervisão contínua das crianças é especialmente anglo-americana.
Ele observou que na Europa, na Itália e na Escandinávia e em muitas outras partes do mundo, as crianças contavam com muito mais liberdade para brincar e explorar o mundo lá fora que nos Estados Unidos e no Reino Unido. Frank citou um estudo que mostrava que pais na Alemanha e na Escandinávia eram muito mais propensos a deixar seus filhos pequenos irem a pé para a escola que pais no Reino Unido, que se sentiam obrigados a levá-los de carro, mesmo se a distância fosse curta. Foi essa ascensão da criação temerosa nos anos 90 que fez com que nos anos 2000 não se vissem mais crianças desacompanhadas de adultos nos espaços públicos da anglosfera. Em praticamente todos os sentidos, as crianças estavam mais seguras em público do que haviam estado em muito tempo, em se tratando de ameaças de crime, abuso sexual e até mesmo motoristas bêbados, riscos muito mais comuns em décadas anteriores. Quando crianças desacompanhadas viraram uma raridade, avistar uma passou a ser suficiente para que o vizinho ligasse para a polícia e o serviço de proteção à criança, o que às vezes termina por encarcerar quem ousasse oferecer aos filhos a independência de que desfrutasse 30 anos antes. Foi nesse mundo que a geração Z foi criada, um mundo no qual adultos, escolas e outras instituições trabalharam juntas para ensinar às crianças que o mundo era perigoso e para impedi-las de vivenciar os riscos, conflitos e emoções fortes de que seu cérebro, expectante de experiência, precisava para superar a ansiedade e definir o modo descoberto como padrão. O psicólogo australiano Nick Haslam cunhou o termo deformação de conceito, que se refere à expansão de conceitos psicológicos nas décadas recentes em duas direções: descendente, para aplicar a casos menores ou mais triviais, e extrema, para abarcar fenômenos novos e não relacionados conceitualmente. Pode-se ver a deformação de conceito operando na expansão de termos como vício, trauma, abuso e segurança. Durante a maior parte do século XX, a palavra segurança se referiu quase que exclusivamente à segurança física. Foi apenas no fim dos anos 80 que o termo segurança emocional começou a aparecer com mais força no Google Neighbor View. De 1985 a 2010, início da grande reconfiguração, a frequência de ocorrência do termo ascendeu de maneira rápida e constante, em um aumento de 600%. Segurança é bom, claro. Ninguém em sã consciência faz objeção ao uso do cinto de segurança ou à existência de alarmes de incêndio. O conceito de segurança psicológica também é importante e se refere à crença compartilhada por um grupo de que seus membros não vão ser punidos ou humilhados por verbalizar seus pontos de vista, o que permite que as pessoas corram o risco de expor suas ideias e debatê-las. A segurança psicológica está entre os melhores indicadores de uma cultura saudável no ambiente de trabalho. Membros de um grupo psicologicamente seguro podem discordar uns dos outros e criticar as ideias alheias de maneira respeitosa. Ideias podem inclusive ser vetadas. O que surgiu no campo como segurança emocional, por outro lado, era um conceito muito mais amplo que passou a implicar: eu não deveria vivenciar emoções negativas por alguma coisa que uma pessoa disse ou fez. Tenho o direito de não ter nenhum gatilho acionado. Em The Coding of the American Mind, Greg e eu ressaltamos que a geração Z e muitos educadores e terapeutas deformaram o conceito de segurança a ponto de ele se tornar um valor universal e inquestionável. Usamos o termo segurismo para nos referir a uma cultura ou a um sistema de valores no qual a segurança se tornou um valor sagrado, o que significa que as pessoas passaram a relutar em fazer trocas exigidas por outras preocupações práticas e morais. A segurança se sobrepõe a todo o resto, não importa quão improvável ou trivial seja o risco em potencial. Estudantes que foram criados com segurismo no parquinho às vezes esperavam que ele também estivesse presente nas salas de aula, nos dormitórios e nos campos em geral. É possível ver a influência abrangente e esmagadora do segurismo sobre brincar, que me foi enviada de Berkeley, Califórnia, por alguém que conheço. A diretoria dessa escola de ensino fundamental não deixa as crianças brincarem de pega-pega sem a supervisão de um adulto. Por quê? E se houver uma disputa? E se alguém for excluído?
Os pais americanos perderam a confiança em seus cidadãos e nos próprios filhos, de tal maneira que agora muitos apoiam a quase total eliminação da liberdade na infância. De acordo com um relatório de 2015 do Pew Research Center, na média, os pais acreditam que as crianças devem ter pelo menos 10 anos para brincar sem supervisão no quintal de casa. Eles também dizem que as crianças devem ter pelo menos 12 anos para poder ficar em casa sozinhas por 1 hora sem supervisão, e que as crianças devem ter pelo menos 14 anos antes de poder ir a um parquinho sem a supervisão. Esses pais incluem os mesmos membros da geração X ou Baby Boomers, que afirmaram, com alegria e gratidão, que podiam sair de casa sozinho aos 7, 6 ou 8 anos, em uma época muito mais perigosa. Anteriormente, descrevi o modo descoberta e o modo defesa como partes de um sistema dinâmico para se adaptar rapidamente a mudanças nas condições, como um termostato. Esse sistema integra um sistema dinâmico maior chamado sistema de apego. Mamíferos são definidos pela inovação evolutiva de fêmeas parindo filhotes vivos, em vez de ovos, e depois produzindo leite para amamentá-los. Assim, bebês mamíferos passam por um longo período de dependência e vulnerabilidade durante o qual devem atingir dois objetivos. Primeiro, dominar as habilidades necessárias para a vida adulta, e segundo, não serem comidos. Em geral, a melhor maneira de evitar ser comido é se manter perto da mãe. No entanto, à medida que os mamíferos amadurecem, seu cérebro expectante de experiência precisa ser configurado praticando habilidades como correr, lutar e fazer amizade. É por isso que mamíferos jovens têm tanta motivação a se afastar da mãe para brincar, inclusive com risco. O sistema psicológico que gerencia essas necessidades concorrentes é chamado de sistema de apego. Ele foi inicialmente descrito por John, psicólogo britânico que estudou os efeitos de se separar crianças de seus pais durante a Segunda Guerra Mundial. Toda criança precisa de pelo menos um adulto que sirva como uma base segura. Em geral, trata-se da mãe, porém também pode ser o pai, a avó, o avô, a babá ou qualquer adulto confiável que estará disponível para oferecer conforto e proteção. Se a segurança fosse o único objetivo da criança, ela se manteria na base por toda a infância. Não haveria necessidade de um sistema regulador complexo. No entanto, assim que começam a engatinhar, as crianças vão em direção às coisas que possam tocar, chupar ou explorar de alguma maneira. Elas precisam passar muito tempo no modo descoberta, porque é nesse modo que a aprendizagem e o ajuste fino neural se dão. Inevitavelmente, porém, alguma coisa dá errado. A criança cai e bate a cabeça. O gato bufa para ela. O desconhecido se aproxima. Nesse momento, ela entra no modo defesa e se apressa a voltar para a base, ou começa a chorar, que é uma maneira de fazer com que a base vá até ela. Uma criança com apego seguro em geral se recompõe em poucos segundos ou minutos, retorna ao modo descoberta e parte atrás de novas aprendizagens. Esse processo acontece dezenas de vezes ao dia, centenas de vezes ao mês, e em alguns anos a criança se torna menos medrosa e mais propensa a querer explorar o mundo por conta própria. Talvez indo à escola ou à casa de um amigo ou de uma amiga sem a companhia de um adulto. À medida que se desenvolve, a criança é capaz de internalizar sua base segura. Não precisa mais da presença física da mãe ou do pai para se sentir apoiada, e assim aprende a enfrentar a adversidade sozinha. Na adolescência, começa a busca de relacionamentos amorosos. Esses novos apegos reutilizam a arquitetura psicológica e os modelos de trabalhos internos desenvolvidos durante a formação do vínculo com os pais. Os adolescentes se valerão desses modelos em seu apego a interesses amorosos e talvez depois a cônjuges. No entanto, crianças que foram mantidas na base e impedidas de fazer as excursões necessárias para o desenvolvimento da natureza antifrágil não terão passado tempo suficiente na zona de crescimento. Em consequência, talvez passem uma parte maior da vida no modo defesa e sejam mais dependentes da presença física dos pais, o que, por sua vez, reforça a superproteção deles em um círculo vicioso. Resumindo, o cérebro humano conta com dois subsistemas que o fazem entrar em dois modos comuns.
o modo descoberta para abordar oportunidades e modo defesa para se defender de ameaças. Jovens nascidos depois de 1995 têm mais chances de ficar presos ao modo defesa, comparado às pessoas nascidas antes disso. Eles estão sempre alertas a possibilidades de ameaças em vez de sedentos por novas experiências e são mais ansiosos. Por natureza, as crianças são antifrágeis, assim como o sistema imunológico precisa ser exposto a germes e as árvores precisam ser expostas ao vento, as crianças precisam ser expostas a reveses, fracassos, choques e tropeços para que se tornem mais fortes e independentes. A superproteção interfere nesse desenvolvimento e torna as crianças mais propensas à fragilidade e ao medo na vida adulta. Crianças precisam de muito para brincar livre para se desenvolver e se beneficiam de brincadeiras físicas arriscadas que têm efeitos antibióticos. Elas buscam um nível de risco e emoções para os quais estão preparadas e assim superam seus medos e desenvolvem habilidades. Nos anos 80 e principalmente nos anos 90, pais da anglo-esfera passaram a ser mais temerosos por diferentes motivos, incluindo mudanças no ecossistema midiático e na transmissão das notícias. Eles perderam a confiança uns nos outros e começaram a passar muito mais tempo supervisionando os próprios filhos e a criá-los no modo defesa, vendo riscos e ameaças em tudo. A exaltação da segurança acima de tudo é chamada de segurismo. Ela é perigosa porque dificulta que as crianças aprendam a cuidar de si mesmas e lidem com riscos, conflitos e frustrações. O sistema de apego evoluiu para ajudar mamíferos jovens a aprender as habilidades de que precisarão para chegar à vida adulta, com a presença de uma base segura a qual retornar quando se sentem ameaçados. A criação temerosa mantém as crianças na base por muito tempo, impedindo que vivenciem as experiências de que precisam para se fortalecer e desenvolver um estilo de apego seguro. Crianças têm mais chances de prosperar no mundo real com uma infância baseada no brincar, e têm menos chance de prosperar quando uma criança temerosa e uma infância baseada no celular as privam de oportunidades de crescimento.